Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o primeiro pós-jogo do Dieguinho aí do ano de 2023. Vasco da Gama 0, Madureira 0. E como eu falei lá no começo do dia, ferimentos leves, sem oba-oba se tivesse ganho hoje, sem sentimento de terra arrasada se tivesse tomado uma sacolada. Lembrando que hoje estava em campo um time C do Vasco. Inclusive, eu acredito que alguns torcedores mais desavisados, aquela galera que acompanha muito a base, boa parte até dos jogadores nem conhecia, tá bom? Mas dito isso, ó, dedão no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E vamos aqui fazer uma análise bem tranquila do que deu para falar a respeito do jogo de hoje. Lembrando que eu falei para vocês, é um jogo sem muita importância, a não ser para os próprios jogadores envolvidos. E pelo approach de hoje, dá para dizer que a gente não dá para contar com ninguém ou praticamente ninguém dos jogadores que estavam ali, a não ser talvez os zagueiros. Eu vou contextualizar algumas coisas para vocês. Primeiro, sobre a escalação. Muita gente imaginava que o Laranjeira seria esse meio armador do time do Vasco, e o Laranjeira sofreu uma contusão. Eu perguntei isso no grupo de imprensa do Vasco, e ele está entregue aí ao DESP. E em cima das peças que se tinham, eu acho que o Emílio Faro ele poderia ter feito uma outra formação de meio campo. Ainda que ele quisesse optar por Galarza, Juninho e Matheus Barbosa, na minha visão, o mais indicado para ser o jogador mais adiantado era o Juninho e não o Galarza. O Galarza até melhora um pouquinho no segundo tempo, mas muito em função dos chutes de fora da área, não por uma enfiada de bola, por dominar, levantar a cabeça, organizar o jogo, longe disso. E uma característica que ele tem, que é o chute de fora da área, ele poderia dar também como segundo volante. O Juninho, que tem mais essa característica do arrasto, de levar a bola, um drible mais próximo ao gol pode levar um perigo maior. O próprio Juninho também tem um chute razoável, não à toa a primeira finalização de perigo do Vasco foi de um chute do Juninho. Então acho que, já que ele optou por esses três jogadores, o mais indicado para mim era o Juninho. O Galarza teve um primeiro tempo muito ruim, na minha visão, jogando fora de posição. Ele não é esse cara para ficar de costa e ele não tem cacuete nenhum de meio armador. Então o Galarza teve um primeiro tempo também prejudicado muito em função desse esquema aí adotado na verdade nem esquema, né? Pela posição que o Emílio colocou, e ele foi no sacrifício, tá? Mas é meu ponto de vista, de repente você em casa pensa um pouquinho diferente. Mas dito isso, o Vasco foi a campo, vocês sabem qual é a escalação, não deu para se extrair muita coisa. Os 10 primeiros minutos, jogo meio estranho, sem poucas grandes chances. O Vasco até tinha mais a bola e a iniciativa do jogo, mas sem grandes perigos. Teve uma finalização do Juninho com 9 minutos de fora da área na trave, um pecado aquela bola não entrar, seria um belo gol. O Madureira no primeiro tempo teve uma única jogada sem perigo. Uma bola que o jogador do Madureira vai no fundo, cruza para trás, e aí o centroavante do Madureira, Luiz Paulo, cabeceia, meio até para longe do gol, e foi só isso que o Madureira fez o primeiro tempo inteiro. O jogador que mais apareceu do time do Vasco na primeira etapa, no que tange a finalização, foi o Zé Santos, um jogador que não pode reclamar de oportunidade. A bola até chegou para ele finalizar hoje, principalmente na cabeça. Ele teve uma cabeçada aos 27 minutos, numa jogada do Paulo Vitor. Aos 32, o Paixão vai no fundo, a jogada dos 27 do Paulo Vitor, uma bola rolada para trás, ele já domina tirando do jogador, o domínio foi muito bonito, perfeito, e a finalização com a perna esquerda, que não é boa dele, ele pegou meio de orelha e jogou a bola para longe. Aí sim, aos 32, o Paixão cruza uma bola, e aí ele sozinho, né, um exímio finalizador de cabeça, faria aquele gol, e aí ele cabeceia mal para fora. Aos 39 também teve uma bola ajeitada pelo Galarza, que ele tem a oportunidade também de finalizar e não vai muito bem. Teve um lateral também jogar alçada da área, que ele raspa. E o Vasco, o que me agradou, como eu falei para vocês, de repente quem poderia agregar um pouco mais no time seriam os zagueiros. Me agradou a partida, por exemplo, que fez o Pimentel, um zagueiro que, dentre as opções que o Vasco tinha, era quem mais tentava construir o jogo por trás. Era ele, por exemplo, que conseguia fazer as recuperações quando era uma bola esticada. Ele é um zagueiro de muita velocidade, então gostei do jogo dele. O Zé Vitor já é um zagueiro mais firme, mais do 1 para 1, e teve algumas viradas de bola interessantes
do Zé Vitor. Até não entendi muito a saída do Pimentel, que na minha visão era o melhor zagueiro do Vasco na segunda etapa, e entrou o Lincoln, que foi muito bem e protagonizou talvez o lance mais bonito da partida e o lance talvez de mais perigo do Vasco também. No mais perigo não, teve uma cabeçada do Zé Santos na segunda etapa. O Lincoln arranca ali, dá uma de Messi / Maradona, né, e vem rabiscando todo mundo. E aí eu até entendo, né? O correto era ele rolar a bola para trás, tinha um jogador entrando mais limpo para fazer o gol, mas o cara é zagueiro, estreia no profissional, pô, faz uma arrancada daquela, aí o cara às vezes quer tentar se consagrar, e aí tentou chutar no gol, acabou não conseguindo fazer no gol. Mas gostei da partida do Lincoln, um zagueiro com características similares à do Pimentel, um zagueiro de velocidade, de cobertura, que tem qualidade, tem trato com a bola. Então eu gostei dos 3 zagueiros do Vasco. As laterais, o Paulo Vitor até se apresentou bastante ao jogo, era ele que batia as bolas paradas, os laterais, mas um jogo muito aquém do Paulo Vitor, uma entrada com 8 minutos ali, já tomou um cartão amarelo bobo, e depois ele até se apresentou, mas longe de ter feito um grande jogo. Na lateral direita eu quase não vi o Rodrigo, a não ser perdendo umas bolas bobas. Uma até ele tomou um cartão amarelo, que foi pedir falta, o juiz não deu. Ele acabou fazendo a falta tomando o amarelo. Ele é volante também, né? Tava jogando improvisado ali na lateral, não dá nem para cobrar muito dele. E o Galarza, já falei um pouco, o Matheus Barbosa era um jogador burocrático. E aí, cara, tem um detalhe. Para quem talvez almejasse uma vaga dentro do time do Vasco, eu acho que eu senti um pouco mais de falta de vontade do Matheus Barbosa. Porque é um cara que, numa dividida ali hoje, com o Di Luca não viajando pelo problema da coxa, ou era ele ou era o Zé Gabriel. E aí ele ficou de fora. Talvez, não sei, se o próprio jogador não já sabe que ele não vai ficar, e aí ele já vai naquela morosidade. Teve uma bola virada boa pro Paixão no fundo, teve um cruzamento para a cabeçada do Zé Santos, mas para quem tava precisando aparecer desesperadamente para de repente falar, tô aqui, dá para me ficar no grupo, eu acho que faltou um pouquinho mais, então, um pouquinho mais dele, um pouquinho mais do Galarza. O Galarza que apareceu no jogo, nos chutes de fora da área. Teve um contra-ataque, bola no Paixão, o Paixão dá nele, ele corta para dentro, bate, leva algum perigo. Depois tem uma outra bola também. O Vasco faz uma pressão alta, rouba uma bola e dá uma pancada. O goleiro cai no canto também. Acho que a bola ia até para fora, mas o goleiro põe para escanteio. E aí ele pegou confiança, começou a querer chutar tudo. Mas ainda acho pouco. O Galarza ocupa uma vaga de estrangeiro. Acho que é um jogador que tem qualidade. Dava pro Vasco, de repente, não ter ele no elenco, mas de repente emprestar para outro clube, um clube menor. De repente um clube que teria certeza que ele seria utilizado para ele ganhar rodagem. Não no Curitiba, por exemplo, no ano passado, que ele pouco jogou, fez 11 jogos. Mas eu acho que é um jogador que ocupa a vaga de estrangeiro e tem outras opções à frente dele. Eu acho que também dificilmente fica no elenco do Vasco. O Eric, dos jogadores de frente, foi o que menos apareceu. Eu fui ver o nome do Eric na segunda etapa. Um jogo bem burocrático do Vasco. E para quem estava precisando aparecer, acho que faltou muita coisa. Não dá para tirar praticamente nada desse jogo. A não ser, na minha opinião, aí gostei dos zagueiros do Vasco. Tanto o Zé Vitor como também o Pimentel e o Lincoln, que entrou na segunda etapa. Ainda assim, muito numa antecipação aqui, numa cobertura ali, na saída de jogo, porque exigidos também não foram, né? Não pegaram o adversário aí sufocando. Só para vocês terem uma ideia, o Madureira no primeiro tempo teve aquela única jogada que teve perigo nenhum, que eu falei para vocês do cruzamento e a cabeçada. No segundo tempo teve uma com 10 minutos, numa bola que o Matheus Barbosa vai devolver pro Rodrigo, dá fraco. O Rodrigo tenta ir na bola, dar um carrinho e não consegue. E aí o Luiz Paulo, atacante do Madureira, entra ele e o Rose, sozinho. E aí ele bate fraco e o Rose faz uma boa defesa. Depois, aos 44, o Thiaguinho corta pro meio e chuta uma bola de fora da área. Depois também tem uma outra bola que o Luiz Paulo cruza, que o Thiaguinho cruza e o Luiz Paulo tenta cabecear. O Madureira levou perigo nenhum também ao time do Vasco. Teve uma grande chance, que foi essa defesa aí. Boa defesa, inclusive, do goleiro Halls. Uma coisa que eu gostaria de citar também importante, não gostei hoje do Emílio Faro. Acho que ele demorou demais para mexer no time. E quando ele começou a mexer, ele foi mexendo na parte de trás. O Vasco precisando ganhar o jogo,
e ele mexeu atrás. Talvez, não confiando nos jogadores que ele tinha no banco, aí é um ponto a se considerar. Ele foi colocar tanto o Juan Batatinha, que é um bom jogador, canhotinho, vai pra dentro, joga de pé trocado, e o Marlon Santos, que fez até uma jogada bonita, deu 2 dribles, ele sofreu uma falta, já com 43 minutos do segundo tempo. Ele tirou o Eric e botou o Paulo Vitor para jogar improvisado de ponta, mas não botou os moleques. Ele veio fazer essas mexidas mais à frente, já com 43 minutos. As primeiras mexidas dele foi tirar o Pimentel para ver um pouquinho o Lincoln e tirar o Juninho, que na minha visão, dos jogadores de meio campo que o Vasco tinha hoje, se existia algum jogador que poderia fazer alguma coisa um pouquinho diferente, esse jogador era o Juninho. E é o primeiro jogador que ele acaba tirando. Acho que o Emílio Faro nesse ponto errou. Talvez, né, o compromisso não era tão grande com a vitória e mais com a observação. E o Juninho é um jogador que já está negociado com o Orlando City, vai para os Estados Unidos agora na primeira semana de fevereiro. Tira logo o Juninho, a gente não vai contar com ele mesmo, botamos de início, né, para poder ter uma chance maior de ganhar o jogo, mas já põe outro da casa que a gente vai observar, porque o Juninho a gente nem conta mais, que já está negociado. Pode ter sido, mas a minha cabeça sempre vai ser de buscar os 3 pontos a qualquer custo. E eu acho que dos jogadores que a gente tinha, o Juninho era de longe o meia que a gente tinha condição de esperar um pouquinho mais. Tanto que ele chutou uma bola na trave. E repito, acho que a melhor posição para poder posicionar esses 3 jogadores, porque os 3 são volantes, seria Galarza e Matheus Barbosa, o Barbosa como primeiro e o Galarza como segundo, podendo chegar de trás, até chutando de fora da área como ele gosta, e o Juninho mais adiantado, né? O Juninho tem mobilidade, tem drible curto, tem explosão, gosta de inclusive driblar em progressão, então acho que o Juninho era o mais indicado para fazer a posição. Tá bom? Então é isso. Segundo tempo, o Vasco teve algumas oportunidades. Teve um cruzamento que eu falei do Matheus Barbosa, cabeçada do Zé Santos. Teve o chute de fora da área ali do Galarza. Teve a arrancada do Lincoln, mas muito pouco. Deu para aproveitar praticamente nada. E tá claro, né? Acho que depois desse jogo aí, realmente, é a barca aí que tem que zarpar, né? A maior galera aí voltar para suas categorias de base. E a galera que ainda não, que já estourou a idade base, que já são os mais veteranos. É o Vasco emprestar com um aqui, outro ali, mas não dá para contar muito com os jogadores que ali estavam, não. À exceção dos zagueiros, que eu acho que o Zé Vitor ele tá na dele, né? O primeiro titular é o Léo, reserva é o Conceição. Ele, pela esquerda, ele é a terceira opção de zaga e tá muito bem assim. Pela direita, você tem ali contratado o Robson, que veio para ser reserva, ainda veio um titular. Você tem o Ulisses, você tem Miranda, você tem o Pimentel agora. Eu acho que já tem gente demais. Não sei o que o Vasco vai fazer, se vai negociar algum desses jogadores. Mas, enfim, o Pimentel fez uma partida ok. De novo, reitero que não dá para tirar muito também, principalmente se tratando de zagueiro, porque você precisa de saber do zagueiro na hora que ele é apertado por um time de mais qualidade. E isso, Madureira acabou não nos ofertando, beleza? 2 pontos importantes ficam pelo caminho. O campeonato é de pontos corridos. O primeiro turno, os 4 primeiros se classificam para as fases finais. Não tem mais 2 turnos. É o mesmo regulamento dos anos anteriores. Então o Vasco já deve largar fora do G4 a partir dessa rodada. E vai ter que vencer o jogo próximo agora fora de casa com esse mesmo time aí. Porque se passar 2, 3 rodadas aí, ficando para trás, aí quando o time principal chega dos Estados Unidos já chega pressionado, tendo aí que acelerar bastante para tentar correr atrás do tempo perdido. Mas é isso, galera. Essas eram as impressões que eu tinha para trazer para vocês do jogo de hoje. Reitero, ferimentos leves. Esse jogo tinha pouquíssima coisa importante para a gente poder extrair, a não ser que realmente alguém fosse super bem. Mas ainda que alguém fosse super bem, com todo respeito, é o Madureira. Não dá para você dizer, pô, vamos contar com esse cara agora para temporada, porque ele fez um bom jogo contra o Madureira. Mas, de contrapartida, se não for tão bem também, é um sinal de que também não dá para contar muito, beleza? Então é isso. Nada de tão importante para destacar no jogo de hoje. E fim de papo. Madureira 0, Vasco da Gama 0. E o Vasco joga terça-feira com o time principal contra o River Plate. E lembra do vídeo que eu trouxe para vocês mais cedo. Início de temporada, vamos pegar um dos principais times da América do Sul. Esse time do Vasco nunca jogou junto. Tem jogadores que chegaram essa semana. Então não dá para achar aí, se tiver um tropeço contra o River Plate. O River Plate é favorito pro jogo
também sem caça às bruxas. Beleza? Acho que a coisa começa a caminhar depois da quarta, quinta rodada aí, que é quando o time principal já fez 2 amistosos nos Estados Unidos, retorna, o Expressinho fez os seus 3 jogos e a galera começa a chegar e ganhar rodagem, beleza? Então é isso, galera. Mais reforços vão chegar, o Vasco vai montando o seu elenco, como frisou o Paulo Brax, de 80% a 90% até abril, que é o início do Brasileirão, e lá para outra janela é que vai estar finalizado mesmo a situação que é na janela de agosto, beleza? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, somos junto família, quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários de qual é a sua visão do que você viu no jogo de hoje, valeu? Fui!